Beleza. Aula sendo gravada a partir de agora. Bom, pessoal, isso na verdade acontece também há alguns anos na disciplina presencial, tá? O professor Bruno, todos estão lembrados, e acredito que vocês se lembram disso também. Eu ministro uma aula para os calouros, né, todo período. Tenho o maior prazer em fazer isso. Falo pra caramba, né, conto algumas histórias. Só que já há alguns anos, como a aula de introdução, ou a minha, não sei, a gente acabou mudando isso e acabou ficando no mesmo horário, e nesse período online também está sendo a mesma coisa. O professor Bruno agendou comigo no início do período das aulas online, e enfim, essa aula é hoje, tá? Essa aula é hoje às 10 horas. Então a gente vai procurar avançar a questão das máquinas. Eu acho que não vamos acabar ainda, tá? Mas eu pensei o seguinte, a gente vai até as 10 horas. Quem quiser participar da aula com os calouros vai ser bem-vindo. Às vezes alguns até ficam, né, quando é na sala de aula. Eu vou fazer uma apresentação do laboratório, das nossas atividades e projetos, falar um pouquinho do que eu faço para o pessoal que está chegando aí, infelizmente no meio da pandemia, né? E na aula que vem, sim, eu espero com todas as forças terminar a aula de maquinário, falar sobre sustentabilidade e certificação na indústria madeireira. Então a gente vai falar dos selos FSC. Já mostrei, né? Já mostrei o meu caderno aqui com o selo do FSC, selinho de manejo florestal. Quem tiver com o caderno aí pode ver. A aula da semana que vem a gente vai tratar especificamente disso aqui, tá? Opa. Dos selos do FSC, Forest Stewardship Council. Então todos os produtos florestais, entre eles todos os produtos madeireiros, eles podem hoje ter certificações relativos aos seus processos sustentáveis, racionais, ecologicamente corretos. Então é uma aula que eu gosto muito de falar sobre processamento, de falar sobre indústria madeireira e de, enfim, passar um pouquinho da minha experiência quanto a essa questão de certificação florestal e as suas interligações com a área madeireira, né? E a partir de então, a gente está, ou vamos estar, prontos para fazer a nossa prova. Então, na aula que vem, vou confirmar isso pelo WhatsApp, pelo SIGA. A gente vai fazer a distribuição das provas, tá? Então vamos ver como vai ser essa dinâmica. Eu posso mandar para cada um pelo WhatsApp a prova específica. A gente vai sortear isso. Eu tenho mais de 30, quase 40 situações madeireiras para a gente discutir, então, questões relativas às máquinas que a gente está vendo, questões relativas à geração de resíduos, questões relativas à certificação e questões relativas ao processo em si, tá? Então, a aula que vem pretendo passar a prova para vocês. Tudo bem? Porque a gente já vai ter caminhado o suficiente com esses assuntos que eu mencionei e a gente faz uma explicação sobre a prova. Tudo bem? Bom, pessoal, eu vou tentar melhorar um pouquinho o nosso ritmo aqui, né? Eu notei a semana passada que a gente parou aqui, conferi agora antes da aula, onde a gente viu, né, essa máquina muito utilizada em linhas de produção rápidas, né? A gente viu esse filminho aqui, linhas de produção muito rápida, e da mesma forma que na semana passada eu vou me esforçar ao máximo para desenhar os esquemas de corte. Então essa máquina que a gente viu, inclusive o filme,
ela faz simplesmente isso daqui, olha. Vamos lá, vamos ver como é que está a minha habilidade aqui. Então ela tira duas costaneiras, uma de cada lado da tora, numa primeira e única passada pela máquina. Então ela faz dois cortes número 1 com alta velocidade de corte e alta velocidade de avanço também. Então lembram dos conceitos lá, né? Velocidade de corte, eu vou continuar falando disso. Velocidade de corte e velocidade de avanço. Então essa máquina que a gente terminou a semana passada, ela tem alta velocidade de corte. Lembrando, velocidade de corte é a velocidade que a serra se movimenta. Altíssima velocidade de corte. Não sei se vocês lembram do filme. E alta velocidade de avanço também. Tá? Velocidade de avanço muito alta. Embora a velocidade de corte seja sempre maior do que a velocidade de avanço. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa aqui. Será que vai dar certo? Tá. A velocidade de corte sempre maior, mais ou menos, né? Ficou um pouquinho desencaixado. A velocidade de corte é sempre maior que a velocidade de avanço. Então são conceitos no processamento que a gente precisa entender, porque em todos os casos, quando eu serro madeira, a velocidade da movimentação da lâmina, tá? Ela é maior do que o avanço da peça. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Aí eu vou fazer uma pergunta muito interessante para ver se vocês aprenderam isso. Em processamento de madeira, a gente tem uma diferença entre máquina e ferramenta. Tá? Uma máquina é uma máquina, igual a essa daqui. E a gente tem ferramentas de processamento de madeira. Vamos lá, um exemplo de uma ferramenta de processamento de madeira. Uma ferramenta manual de processamento de madeira. Quem dá um exemplo de alguma ferramenta que já tem usado? Vamos lá, pessoal. Perdendo o sono aí. Um exemplo de ferramenta manual para processamento de madeira. Ninguém? Estou falando sozinho aqui? Estão me ouvindo, galera? Opa, então, Larissa está escrevendo. Vamos lá, acordar aí, povo. Ferramenta manual de processamento da madeira. Larissa, não sabe? Stephanie, uma ferramenta. Fiquei aqui na expectativa, parece Larissa digitando dela, eu não sei. Stephanie, vamos lá. Uma serra, bom, serra é muito genérico. Uma plaina, tudo bem, manual. Uma motosserra, Lucas, não é uma ferramenta, a motosserra já é uma máquina, tá? Serrote, ufa, ainda bem. Todo mundo sabe o que é um serrote. Vai ser que não. Agora vem aquela pergunta tensa. Todo mundo já usou um serrote na vida? Sim, sim. Olha, eu ia falar, muda de profissão, hein? Para ser sincero. Não, eu acho que tem muita gente que viu o serrote, mas talvez usar. Aí vem assim, pergunta. Eu vou falar das perguntas aqui, a gente vai demorar nessas aulas de máquina, mas eu acho muito legal para a gente firmar conceitos de processamento. E na nossa aula lá presencial eu pego o serrote, a gente serra, eu gosto que todo mundo serre madeira, quem nunca serrou. Onde que a gente mede, eu já falei isso, hein? Já falei essa resposta. Onde a gente mede a velocidade de corte quando eu uso um serrote? Vou repetir. Onde nós medimos a velocidade de corte do serrote? Alguém quer falar?
Vou escrever na lâmina, muito bem, PC, na pontinha do dente, ou seja, em vários lugares a gente pode medir. A velocidade do serrote é dada pela velocidade do operador do serrote, mas ela pode ser medida na lâmina. Aliás, velocidade de corte é sempre medida na lâmina. Agora vem a pergunta mais interessante. Onde eu vou poder medir a velocidade de avanço do serrote? Velocidade de avanço é a velocidade que a madeira anda em relação à ferramenta ou máquina, ou a velocidade que a máquina se movimenta a partir da madeira, né, ao longo da peça de madeira. Tá, Lucas, não é bem isso. É difícil aqui no computador. A velocidade de avanço do serrote, é claro que no serrote a peça de madeira ela fica parada, concordam? Quando eu serro madeira, a peça fica parada, inclusive eu tenho que segurar bem a peça para serrar. A velocidade de avanço do corte realizado com serrote, ela é feita conforme aquele rasgo que eu faço, ele vai andando na peça. Então eu vou cortando a madeira muito devagar, né? Eu vou formando o que a gente chama de ranhura de corte. Ranhura de corte é aquela fenda, né? Aquela ranhura que eu vou fazendo na peça. Então, a partir do momento que aquela ranhura vai cortando a peça, aquilo lá é velocidade de avanço, tá? Então, nesse exemplo que eu estou dando, a velocidade de corte é o operador, e aquela ranhura que eu estou falando é o corte, efetivamente, mas para não confundir, a gente chama de ranhura de corte, tá? Que é aquela fenda que eu vou fazendo na peça. A partir do momento que ela vai caminhando, é uma velocidade muito lenta, né? Mas é a velocidade do avanço. Tudo bem? Bom, espero que tenham entendido tudo isso daqui, ó. Velocidade de corte é maior do que velocidade de avanço e os modelinhos esquemáticos, tá? Posso seguir? Essa máquina aqui é muito legal. Ela faz, basicamente, eu já vou desenhando aqui, o mesmo serviço da outra, tá? Numa linha de produção. Ela vai tirar também, numa linha de produção, duas costaneiras laterais, vai cortar duas peças laterais, só que a gente usa uma simbologia aqui que é a seguinte: esse corte aqui é o corte 1, e esse corte aqui é o corte 1, deixa eu ver se eu acho aqui, linha, pá, tá, opa, linha, tá? Então eu vou passar o filme para a gente entender como é essa simbologia. O que vocês estão vendo aqui, ó, pessoal, são três máquinas juntas compondo o que a gente chama de serra fita tandem. Aqui eu tenho uma serra de fita simples, aqui eu tenho a outra serra de fita simples e aqui eu tenho o carrinho porta-toras. Tá? São três equipamentos que compõem um conjunto que a gente vai chamar de serra de fita tandem. Tá? Bom, é uma máquina então composta por duas serras de fita, uma à frente da outra, mas do mesmo lado. A segunda serra é móvel. Lembra quando alguém perguntou a semana passada, acho que a Marcele, não sei se ela está aí, acho que ela não está aí, se essa serra poderia abrir e fechar? Então essa máquina aqui, ela faz isso com mais facilidade. E como ela está do mesmo lado, a questão operacional de troca de lâmina, de afiação, é muito mais fácil também. Vamos lá, eu tenho um filminho bem legal sobre essa serra de fita tandem,
que é esse daqui, e eu vou nesse momento compartilhar a minha tela e explicar o que está acontecendo na serraria. Vamos lá, espero que estejam todos me acompanhando. Compartilhando a tela, um minutinho, vocês devem estar recebendo a minha tela. Vamos abrir os vídeos da Serra também. Não é esse aqui, desculpa. Aqui. Serra de fita tandem. Só um segundinho, tem até música, tá? E deixa eu fazer aquela coisa muito legal que eu aprendi a fazer, que é colocar a minha carinha aqui do lado para explicar o vídeo para vocês. Vamos ver se vai dar certo. Ok, apareci eu aqui. Voltamos para o vídeo. E eu fico aqui no cantinho. Tudo bem? Espero que estejam me vendo, me ouvindo. E esse é um filminho um pouquinho mais comprido de uma serra tandem. Então isso daqui, pessoal, é uma serraria. Notem, primeira coisa a ser notada nessas imagens aqui é esse carrinho porta-toras que vocês estão vendo. Está um pouquinho fora de foco porque eu parei o vídeo, mas reparem que legal, é uma pequena serraria, mas muito bem automatizada. E ela usa essa serra de fita tandem que a gente está falando, mas eu queria explorar um pouquinho o vídeo porque ela tem um sistema de alimentação automatizado que é muito bacana. Então reparem que ela tem uma mesa porta-toras que descarrega a tora num carrinho e que leva a tora para o corte, e aí a velocidade de avanço, muito eficientemente, praticamente sem operador. Um único operador opera todos esses equipamentos. Vamos deixar passar. Então o carrinho vai e vem, tá? Essas duas serras aqui, olha, reparem que não é muito fácil de ver aqui no vídeo, tá? São essas duas capas laranja aí. Vou tentar mostrar com o mouse, ó. Aqui tem uma primeira serra e logo à frente dela tem outra serra trabalhando, fazendo aquele corte 1 e 1 linha. E aí, por que eu falo que é corte 1 e corte 1 linha? Porque é uma simbologia que quer dizer assim, o corte, os dois cortes são número 1. Ele está sendo cortado. Só que um deles é um pouquinho depois do outro, tá? Por isso que essa simbologia é corte 1 linha. Tira duas costaneiras, gera um semibloco que vai ser desdobrado numa serra múltipla lá para frente. Vamos ver o vídeo. Então, carrinho automatizado, carregou a tora, prendeu com os sargentos, leva para as duas serras, corta as duas costaneiras laterais e gera o semibloco que cai ali. Prestem atenção, vai fazer várias vezes e é interessante de ver. Alimentação automática, braços móveis, fecha a tora, leva para a serra fita tandem, tira duas costaneiras. Repara que é uma pequena serraria, muito pouca gente trabalhando e com uma sofisticação tecnológica que não é comum no Brasil, infelizmente. Não é nada de alta tecnologia, mas é uma máquina muito eficiente para serrar madeira de reflorestamento, madeira de médio porte, tá? Então, olha lá, mais uma vez, alimentou uma a uma, olha lá. Carregou no carrinho, fechou, leva para a serra, tira uma costaneira de um lado, uma costaneira do outro, ali no meio cai um semibloco que vai lá para aquele camarada lá atrás para fazer a resserragem lá na frente. Carregou, prendeu, corte 1 linha.
mais uma vez. Mesa transportadora, carrinho transportador, carro porta-toras, prendeu, velocidade de avanço, tirei uma costaneira de um lado, uma do outro e gera um semibloco. Dia inteiro assim, pessoal. Olha o operador agora, que interessante. O camarada aqui dessa mesa, nessa mesa aqui, ele opera tudo. Olha que legal. Ali aquele braço aqui, que ele tem uma alavanca, ele movimenta o carrinho porta-toras. Ele leva e traz o carrinho, tá? E normalmente nesse painel aqui, ele vai ajustar as distâncias entre as serras em função da classificação da madeira. Esse vídeo é muito legal para a gente ter vários conceitos, tá? Também para a gente falar da importância da classificação da madeira, que é uma aula que a gente vai ter lá na frente. Mas notem que para essas linhas de produção é muito importante a gente ter peças de madeira que variem o menos possível uma tora em relação à outra. Então aí está mostrando a operação, vamos ver se volta lá para a máquina, acho que não. Mas é muito importante, voltou, que a gente tenha aqui toras bastante próximas, principalmente em relação a diâmetro. Porque vocês imaginem se nessa pilha de toras eu tivesse toras muito finas e muito grossas. Isso ia ser um problema. Então notem como elas são bem próximas em relação a diâmetro. Então por mais que a gente consiga afastar ou aproximar uma serra da outra para ajustar em relação ao corte, o quanto mais classificado forem essas toras de madeira, melhor para duas variáveis importantes que eu vou falar mais à frente, que são as variáveis rendimento de uma serraria e eficiência de uma serraria. São coisas parecidas, mas não são as mesmas coisas. Rendimento trata exclusivamente da conversão da matéria-prima. É o quanto de matéria-prima eu tenho para quanto de produto eu gero. Isso é o rendimento em madeira serrada, em madeira processada, em cavacos. Matéria-prima, produto gerado. A eficiência de uma serraria é um conceito maior, mais amplo. Ela leva em consideração consumo de energia, mão de obra, custo operacional, tempo de paradas. É bem bacana isso, a gente vai ver aulas à frente. Tudo bem? Bom, espero que tenham conseguido ver o vídeo. Deixa eu parar só mais uma vez aqui num momento bem ilustrativo. A serra tandem, especificamente, que a gente está tratando, são essas três máquinas aqui em conjunto, tá? As duas serras, uma à frente da outra, e o carrinho porta-toras. Voltando para a nossa plataforma, paro de compartilhar, ponho a minha carinha aqui de novo. Deu certo? Conseguiram ver, pessoal? Me deem um alô aí, se está dando certo isso. Deu certo? Beleza. Não sei quem está vendo no celular, né, ou no computador, mas espero que vocês tenham conseguido ver. E olha, é interessante essa experiência toda maluca que a gente está vivendo. Outro dia eu fiz esse teste, esses vídeos que eu estou passando, eles ficam gravadinhos lá no YouTube, dá para ver em tela cheia, para quem quiser ver, voltar no vídeo. Bom, se é que tem alguma vantagem disso tudo, né? Eu acho muito legal, desde o dia 3 de agosto eu estou com todas as minhas aulas lá de 3 disciplinas gravadas. Se eu quiser, não preciso nem dar aula mais. Eu falo, assistam o vídeo. Estou brincando, falta muito do nosso contato, né? Olha, isso daqui que está na tela de vocês é
quase que o desenho que eu desenho, né? Estão vendo? Não sei se está muito bom aí, mas isso daqui são outros possíveis serviços que a serra tandem faz, tá? Ao invés de fazer aquilo, tirar uma peça de cada lado, espero que tenham visto no filme, ficou um pouquinho pequenininho, mas cai uma costaneira de cada lado. Esse primeiro exemplo aqui, vamos primeiro nesse exemplo aqui da esquerda, aqui para mim, a tora está aqui, né? Eu tenho a tora, e ele está fazendo o seguinte, ele posicionou a máquina para tirar um corte aqui e um corte aqui. Na verdade foi ao contrário do que eu falei. Deixa eu só voltar um pouquinho. Tá, procurei melhorar aí porque está um pouquinho embaçado. Na verdade, essa máquina está fazendo o seguinte. Essa máquina, ela está tirando aqui, olha, um corte, linha. E aqui o corte número 1. Tá? Bom, o desenho não ficou lá essas coisas. Mas olha, eu tenho a peça da madeira e eu tenho uma máquina tandem. Só que nessa situação, as situações vai depender da serraria, da matéria-prima, do produto, da espessura da peça, se é um pranchão, se é uma tábua, se é uma ripa. Mas nesse caso aqui, que a gente está vendo desse lado esquerdo, essa máquina foi ajustada para tirar o corte número 1 primeiro, ele tira uma costaneira, tá? E depois ele está tirando uma peça tangencial, que é essa daqui, no corte 1 linha, tá? E depois a tora segue para outra máquina. Nesse segundo caso aqui, do outro lado, eu tenho, na verdade, vamos lá, isso talvez seja novo aqui para vocês, não sei se eu já falei disso. Quando eu tenho uma peça com 4 lados faceados já, eu chamo isso daqui de bloco, tá? Eu chamo essa peça de bloco. O semibloco é uma coisa que não é totalmente faceada ainda. E essa máquina, na verdade, está fazendo o que a gente chama de resserra. Pessoal, isso eu faço, talvez seja um defeito, talvez seja uma qualidade, mas eu vou falando vários termos que são termos usuais de serraria, da área madeireira, que aos poucos, confiem em mim, depois de ficarem me ouvindo aqui durante horas, durante alguns meses, vocês vão ter familiaridade, são termos importantes, tá? Então, nesse bloco está sendo feita 2 resserras. Então, se eu perguntasse numa prova, infelizmente isso não vai acontecer esse período, mas eu falo assim, esquematize uma serra tandem cortando um bloco de madeira em cortes de resserra. O que vocês iriam desenhar para mim? Um quadradinho ou um retângulo com 2 superfícies paralelas e 2 superfícies paralelas, laterais, superfície inferior. Ou seja, um bloco de madeira, sendo cortados, por exemplo, em cortes número... atenção, podia até perguntar, mas não sei se alguém ia acertar. Esse é o corte 2 linha e esse é o corte 2. Um pouquinho mais para cá. Show. Vamos lá, com muita franqueza, pessoal. Ficou um pouquinho estranho aqui, tá na frente do texto. Todo mundo entenderia isso, pessoal, um quadradinho, um retângulo, corte 2 linha, corte 2, que são cortes de resserra, ou seja, por que é resserra? Porque essa tora aqui, à direita,
ela já teve as 4 costaneiras retiradas em cortes anteriores, e aqui estão sendo feitos cortes secundários para processar 2 tábuas laterais já, tá? Vamos ler ali a máquina, a mesma coisa, né? Composta por 2 serras, a segunda serra é móvel, corte duplo, produzindo pranchões, semiblocos ou blocos. Disposição das partes facilita a manutenção. Tudo bem? Vou prosseguir aqui, tá, pessoal? Bom, essa daqui é mais uma das poucas máquinas que eu não tenho um modelo melhor do que esse, a gente precisaria procurar. É o que a gente chama de serra quádrupla. Então, se vocês notarem, a gente tem nessa composição aqui 4 serras de fita simples ou 2 serras de fita dupla montadas em conjunto. Tá? Deixa eu só ver uma coisa aqui que eu tenho ali para frente. Isso. Então, essa máquina aqui, olha que legal. Ela, numa linha de produção de alta velocidade de corte, alta velocidade de avanço, ela vai fazer esses serviços aqui possíveis. É o mesmo aqui nos 2 casos. Então, o que a gente está vendo aqui nesses 2 casos? Vamos tentar desenhar para melhorar o desenho. Não, um pouquinho mais para cá. Então, eu tenho aqui uma tora que numa entrada na fábrica, entrada na linha de produção, eu vou tirar uma costaneira aqui de um lado, uma tábua tangencial aqui, do outro lado a mesma costaneira ali do outro lado e da mesma forma outra tábua tangencial aqui. Que númerozinhos que eu poderia pôr aqui, pensando nessa máquina? Eu poderia esquematizar da seguinte forma. Eu tenho um corte número 1, tirando uma costaneira. Um corte número... Eu falei que ia complicar, né, os desenhos. Um corte número 1 linha, que é o corte que faz a peça tangencial. Do outro lado eu tenho a mesma coisa, esse corte 1 linha e esse corte número 1. Então, o que eu estou falando aqui para vocês, através disso que eu desenhei em cima da imagem, é que na primeira entrada da peça, nessa máquina quádrupla, nesse monstrengão aqui, eu tenho a retirada de 2 costaneiras mais externas, que são os 2 cortes número 1, tá? E eu tenho logo em seguida 2 máquinas que vão ao mesmo tempo, na mesma tora, é o que está dando para ver na imagem aqui da direita, olha lá, estão vendo aqui? Eu tenho os 2 cortes 1 linha. Por que é 1 linha? Mais uma vez, porque ao mesmo tempo a tora está produzindo, está sendo cortada na mesma máquina. Tá? Só que o corte número 1 é um pouquinho antes do corte 1 linha. Tudo bem? Então, o que eu acabei de desenhar em vermelho aqui embaixo é umas perguntinhas que eu gosto de fazer na prova. Desenhe ou esquematize o processo de corte de uma serra fita quádrupla, explicando velocidade de corte, velocidade de avanço, sequência de cortes, tem cortes simultâneos, cortes sucessivos, e quais as peças que são geradas. Que peças que são geradas aqui, pessoal? Para não perder tempo, eu vou responder para vocês. Costaneira, vou pôr a bolinha vermelha. 2 costaneiras, peças geradas, uma de cada lado. 2 tábuas tangenciais, uma de cada lado. E um semibloco, tá? Olha que legal do que vocês estão escapando. Então eu poderia perguntar na prova, mais uma vez,
Pensem nas perguntas, tá? Sem brincadeira. Vamos aproveitar aqui o que a gente tem para hoje. Pergunta possível de uma prova. Esquematize o processo de corte de uma serra de fita quádrupla, comentando sobre velocidade de corte, velocidade de avanço e peças produzidas, ou seja, 2 costaneiras, mais uma vez, 2 tábuas laterais tangenciais e um semibloco. Então, resumidamente, essa máquina, ela, ao mesmo tempo, gera tudo isso daí, 2 costaneiras, 2 tábuas laterais e um semibloco central, que muito provavelmente vai ser traçado numa serra circular múltipla, que vai fazer isso daqui com ele, ó. Eu vou desenhar igualzinho eu faria na sala de aula no quadro, tá? Eu faria esse desenho. Mas até que eu estou me saindo bem aqui nas ferramentazinhas que eu descobri. Isso é legal que só dá nessa plataforma. Então, essa sequência, isso aqui eu acho que não vai ficar bom, mas seriam cortes número 2, tá? 2, aí eu tenho que desenhar um monte de 2 aqui embaixo, um embaixo do outro. Bom, mas acho que deu para entender, né? Então, esses cortezinhos aqui, ó, que eu desenhei agora, cortes número 2, não são nessa máquina. São feitos numa máquina que é a mais comum do mundo para fazer isso, que é aquela máquina que eu falei um pouquinho na aula passada, que a gente chama genericamente de serra múltipla. É uma serra circular com múltiplas lâminas, que vai fazer esses cortes número 2 aqui. Tudo bem? Espero que sim. Eu vou voltar, deixa eu ver se ele volta tudo. Olha que legal. Tá. Então, ó, essa máquina aqui faz isso. A história do número 2 é a outra máquina que faz. Beleza? Vamos adiante. Tá, eu tenho um filminho muito legal agora para a gente entender, e é uma máquina que, juro que eu queria ter essa máquina, talvez um dia aí num projeto, tá? Ou quando eu me aposentar, comprar uma maquininha dessa, que ela é praticamente uma serraria, tá? Eu vou passar o filme já já, antes deixa eu conceituar. Tudo isso que a gente viu para trás, a gente pode deitar aquelas serras de fita toda, serra de fita simples, serra de fita dupla, serra de corte duplo, serra de fita tandem, serra de fita quádrupla. Já viu 5 máquinas. São todas serras de fita verticais. Serras de fita vertical, ela tem 2 volantes, que são aqueles... Como é que eu chamo? São volantes, né? 2 volantes vestidas por uma serra, tá? Todas as anteriores. Aí a gente pega esse conjunto de volante e serra e faz isso, ó, deita. Deita o conjunto, a gente vai ter essa maquininha aqui de baixo. E, na verdade, não é uma máquina, são um conjunto de máquinas que a gente caracteriza como serras de fita horizontais. Então, o conceito é mais ou menos o mesmo, né? Conceito dos volantes, um volante é motor, outro volante é guia, só que desse lado aqui, a gente... dessa vez a gente tem tudo isso deitado, ou seja, na horizontal, ok? Então, essas serras de fita horizontais, elas são muito utilizadas para serrar peças de pequena espessura, tá? Ou a gente chama essas peças também de lamela,
tá? São muito utilizadas na indústria de pisos de madeira, tá? Então, quando a gente quer serrar coisas bem pequenininhas, bem finas, a gente chama de lamela. Então, essas máquinas são muito utilizadas em sequências como essas daqui que eu estou mostrando aqui embaixo, que são muito comuns em indústrias de piso, tá? Indústrias de piso de madeira, é muito comum a gente ter essas sequências de máquinas de serras de fita horizontais para processar a peça de madeira em várias lamelas. Lamela é um termo mais ou menos usual também na indústria, quando eu tenho peças serradas, mas que são bem fininhas, às vezes poucos milímetros. E essas serras aqui têm como grande vantagem fazer ou realizar cortes, as ranhuras de corte muito fininhas também, tá? Bom, vamos lá. Eu acho que para terminar, hoje, que a gente já está chegando nas 10 horas, infelizmente, tem essa aula para os calouros, tá, pessoal? Quem chegou depois, lembra, acho que vocês lembram disso, eu dou aquela aula maravilhosa para os calouros todo ano, e como o professor Bruno me pediu novamente essa contribuição, e a gente tem a aula de introdução à engenharia florestal no mesmo horário da nossa, eu dou uma apressada nessa aula aqui, termino antes, convido vocês a ficarem na aula, na verdade vai ser na sala virtual do professor Bruno, mas às 10 horas eu vou começar ali com os calouros, tá, pessoal? E vou hoje até quase 1h da tarde, eu acho. Mas deixa eu passar esse filminho para vocês, tudo bem? Todo mundo conectado? Olhem que legal essa serra de fita, só um segundinho, essa serra de fita horizontal que eu vou mostrar para vocês a partir de alguns segundos. Fita horizontal. Ok. Deixa eu aparecer aqui para vocês. Ok. Rapidamente. Conectado. Ok. Vídeo. Professor. E vamos ver esse serviço dessa máquina que é bem legal. Pessoal, deixa eu baixar o som aqui da máquina, deixar mais baixinho. Olhem que legal essa pequena serraria, baseada numa serra de fita. Muitas vezes, a serra em si, a gente precisa lembrar lá da explicação, da conformação dela. Olha, aqui dentro dessa parte branca tem um volante, uma coisa circular aqui, que está vestindo a lâmina de serra. Aqui do lado meu direito, do meu lado direito, eu tenho outro volante aqui onde eu estou passando o mouse. Aí eu tenho essa lâmina, ó, ela está correndo aqui, ela passa no volante e ela realiza o corte aqui embaixo, olha. Tá? Então a serra, a lâmina de serra, me desculpem, a lâmina de serra, ela está correndo aqui embaixo da tora. É uma coisa não muito usual, porque toda essa porção de cima da tora, ela faz peso na lâmina, tá? Mas essas máquinas de fita horizontal permitem isso. Olha que legal o avanço dessa máquina. Ela tem um sistema de avanço. Espero que vocês estejam vendo o meu mouse aqui também. Olha, ela tem um sisteminha de avanço que é uma esteira com alguns dentinhos, onde o operador coloca essa peça para fazer o corte número 2. Agora que eu lembrei, na verdade. Ela tem 2 sistemas de avanço. Olha esse momento. Opa, perdi. Só voltar só um pouquinho de nada aqui. Olha essa imagem que legal.
tá? Nesse lado aqui eu tenho uma tora ainda toda irregular, ou seja, ainda quase cilíndrica, né? Vai ser feito o primeiro corte aqui em cima, ó, nessa tora aqui. Então ela passa na máquina e tira uma costaneira na parte de baixo da máquina. Já já a gente volta para lá e para terminar hoje eu vou desenhar o esquema de corte. Ah, queria que alguém desenhasse, mas acho que não vai dar. Eu queria que alguém desenhasse e me mostrasse aqui o esquema de corte depois de ver o filme. Eu tenho uma máquina ali em cima, uma tora aqui, ó, que está entrando e vai tirar a primeira peça. E depois essa tora aqui, ela está sendo resserrada de baixo para cima, tirando tábuas finas dessa madeira, porque essa máquina aqui tira peças muito finas, tá? Olha lá, vou deixar rolar um pouquinho. Então, ela tem dois operadores, um de cada lado da máquina. Olha lá, o camarada põe nessa esteira, só que essa esteira aqui precisa ter uma face reta já. E o mais legal dessa aula é, nesse momento, eu fazer uma pergunta para vocês, só que infelizmente eu não estou vendo o chat. Ah, tô aqui, vamos ver. Eu vou... Ai, caramba, agora me atrapalhei tudo aqui. Tá. Nesse momento, existe um problema acontecendo. Que vocês já deveriam saber qual é. Olhando essa tora, entrando nessa máquina, está acontecendo um problema que é muito comum no processamento do eucalipto. E quem souber pode pôr no chat lá, depois eu vejo se acertou. Vou dar um tempinho aí. Olhem bem essa imagem que eu parei. Imaginem o processo que eu estou contando para vocês, que eu tenho uma lâmina tirando tábuas de baixo para cima da máquina. E essa tora aí, esse semibloco aqui, está com um problema sério para a serraria, que vai possivelmente inviabilizar algumas tábuas dessa tora. Bom, vou contar até 5 aqui para vocês responderem qual é esse problema. E eu vou voltar. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Vou deixar rolar o vídeo. Qual é o problema que essas toras estão apresentando e que vão inviabilizar possivelmente algumas tábuas geradas? Vamos lá. Vamos ver, entender o que a máquina faz. O camarada põe a tora aqui. Ela vai cortar ali de baixo para cima, tirar uma... Essa já não tem o problema, ó, tá passando legal. Vamos ver a próxima. Madeira, possivelmente madeira de eucalipto, tá, pessoal? Também tá passando de boa, ó lá, tirando tábua ali embaixo, de baixo para cima, tá? Passando outra peça. Essa já vai dar problema. Olha lá. Por que vai dar um probleminha aí agora? Ó? Problema muito presente em eucalipto devido a questões anatômicas e devido ao crescimento dessas árvores. Tudo bem? Vou voltar, pessoal, que eu preciso encerrar já já. Opa! Gostei que tem respostas aqui. Deixa aparecer aqui de novo para fechar e dar um tchau para vocês. Muito bem aí, quem disse? Lucas, muito bem. Empenamentos. Paulo César, Jéssica, Larissa, Maria Osana. Então, é isso mesmo, tá, pessoal? Então, essa máquina e as outras também, elas são muito sensíveis a esses empenamentos que a tora pode ter. E acertou muito bem aí o Lucas, que diz que essas são as tensões de crescimento. Lembra que eu falei? A tora, ela vai sendo cortada, a tendência dela é virar um carretel. Ela fazer isso daqui, ó, as tábuas laterais abrindo. E aquela parte que vai ficando, que é um semibloco,
ela vai encurvando. Então, como eu vou tirando peça por peça ali embaixo, eu vou tendo problemas nessas peças geradas. Tudo bem? Muito bom, fiquei satisfeito com as respostas. Se eu pedisse esse modelo esquemático, essa máquina faz o seguinte: ela corta a tora de baixo para cima. Então a sequência é essa. Eu não vou pôr os números porque está difícil de pôr um número abaixo do outro. Corte número 1, corte número 2, corte número 3, corte número 4, corte número 5 e assim sucessivamente. Essa máquina ela vai cortando então de baixo para cima, tá? Numa sequência de processamento de desdobros primários. Pessoal, mil desculpas, coisas do mundo virtual, da pandemia. Vou atender os calouros agora às 10 horas. Espero que vocês tenham entendido, estejam entendendo aqui as dúvidas. Eu vou tirar na aula que vem, que eu já estou atrasado, não quero atrasar lá o professor Bruno, tá bom? Tá me esperando em outra plataforma. Desculpa aí, foi meio corrido. Meio corrido não, eu estou detalhando bastante, mas a aula que vem a gente continua e tira dúvidas, esclarece, tem mais vários filminhos ainda. Eu acho que não está nem na metade. Vamos ver, a gente vai fazendo o possível e a semana que vem a gente vai um pouquinho mais, venham preparados, tá? Das 9 até um pouquinho antes do meio-dia, ou até um pouquinho mais do meio-dia, e a gente fala da prova e fala da certificação e termina as máquinas, tá bom? Desculpa, tá, pessoal? Vou atender lá os calouros que já estão me esperando. O Bruno já sinalizou aqui no WhatsApp. Beijão para todo mundo. Fiquem bem, cuidem-se. Terminando a gravação logo mais no YouTube. Valeu, pessoal. Valeu, Jéssica, Paulo, Mariosana, Rodrigo, Stephanie, Laila, Larissa, Natália, Anne. Abração, gente. Vou atender os nossos calouros queridos.